prazer, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Os convido para abrirmos juntos a Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 20 ao versículo de número 22. Vamos estar lendo na versão atualizada e logo em seguida estará sendo projetada na versão da Bíblia Viva. Espero que todos possam participar da leitura juntamente conosco. Aos que nos visitam esta noite, estamos honrados com a sua presença, seja sempre bem-vindo. Todos os nossos cultos aqui, haverá um espaço especial para recebê-lo. E pessoas que de forma carinhosa, com um sorriso e um abraço, vai lhe conduzir a um desses assentos para que você se sinta extremamente bem para ouvir a ministração da palavra de Deus. Cultos realizados na terça, na quinta, sábados, domingo de manhã temos a escola dominical e à noite um grandioso culto. Nas nossas congregações nós temos cultos na quarta, na sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Quantos encontraram o texto? Diga comigo amém. Na versão da Bíblia atualizada diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar novamente em seus vícios, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Projeta, por favor, todos juntos, 1, 2, 3 e agora. Volta ao versículo 20, por gentileza. Na parte final do versículo 20 diz: tornando-se escravo dele, está pior do que antes. Se tornou, foi liberto um dia, e depois deixou emaranhar pelos pecados, e se tornou novamente escravo do pecado. Está pior do que antes de ter sido liberto. Por favor, tome-se assento. Temos poucos minutos hoje para a ministração. Eu gostaria de redobrar a atenção para esse texto, que de alguns dias para cá tem sido bem grosso caldo nas ministrações, baseada em Pedro. A Bíblia fala que quando uma pessoa entrega a vida para Cristo, e Pedro tinha experiência de andar com Cristo e ver de perto e ouvir de perto as suas ministrações. E Jesus disse que quando a pessoa muda de vida aceitando a fé, o Evangelho, entregando a vida ao Senhor, ele é liberto, lavado, remido, torna-se templo do Espírito Santo. Quando esta pessoa afasta-se da fé, desvia-se dos caminhos da verdade, vira as costas para Cristo e o Evangelho, o demônio que anteriormente atormentava a vida daquela pessoa, antes de aceitar a fé, e perturbava a vida dela, causando prejuízos morais,
e espirituais, volta para aquela pessoa e, vendo o espaço vazio, a casa limpa, adornada, arrumada, ele vai depressa e convida mais 7 espíritos que voltam para aquela antiga morada, que tinha sido dele um tempo atrás. Isso é um princípio muito conhecido e antigo. Quando Deus fez os céus e a terra, ele colocou uma terça parte dos anjos para que pudesse estar na terra. E Ezequiel destaca sobre o assunto, no capítulo de número 28. E colocou um líder, um arcanjo, ou um serafim, melhor dizendo, que pudesse governá-los ou regê-los. E eles viviam aqui na terra, em um jardim mineral, entre pedras afogueadas, pedras preciosas, entre a abundância de riqueza que tinha na terra. E no momento em que a soberba entrou no coração daquele serafim, ele resolve cobrar a adoração, a veneração para si, não para Deus. Ele diz: subirei até as mais altas estrelas dos céus, colocarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E de lá ele foi expulso e perdeu o seu lugar, tanto lá quanto aqui no jardim mineral. E ele ficou perdido pelo espaço, como diz o nosso irmão Paulo, ele está nas potestades do ar, esse espírito que opera nos filhos da desobediência. Deslocado agora, ele se vê sem um lugar fixo, e Deus faz o homem e coloca no Éden. E o que faz Satanás? Vai no antigo lugar que ele habitava, na sua antiga morada, e encontra a casa ocupada. Tinha alguém cuidando lá, tinha alguém morando lá. E ele atormenta a irmã Eva para que ela dê lugar ao pecado e perca aquele espaço, aquela habitação. Ela peca, Adão peca, e ambos foram expulsos do Éden. E Deus, obrigado, proíbe o seu retorno. Toda vez que uma pessoa encontra Cristo, aceita Cristo, a vida de pecado, como diz a Bíblia, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ela passa a ser a morada, a habitação do Espírito Santo. Mas esse adversário que atormenta, que perturba, ele não vai abrir mão facilmente dessas pessoas. Eu creio que se desse a oportunidade para cada crente aqui essa noite, as tentações que tiveram só no começo dessa semana para pecar, nós ficaríamos escandalizados. As oportunidades que tiveram de virar as costas para Cristo, de negar a fé, as chances que tiveram de pecar, isso pecado consumado ou projetado, planejado, pensado, a mente trabalhando, o adversário fomentando ideias, vontade de fazer alguma coisa, desejo de fazer alguma coisa. Quer ver um exemplo bem claro? É quando alguém te faz raiva, bastante raiva, que você diz: mas me deu uma vontade de mandar a mão na lata dessa pessoa e dar uma pancada tão segura que até a foto da identidade ia ficar com o olho roxo. Quem já teve esse tipo de sentimento aí? Levante a mão e grite misericórdia. Todo mundo, a gente é humano. Só se for muito sangue de barata para ser afrontado, agredido, humilhado, sapateado, espatifado e dizer: bate que eu gosto. Para com isso. Então, esses sentimentos são propostas, oportunidades. Vê alguma coisa fácil, alguma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, mesmo que não seja lícito ou honesto, a tentação não é pequena, a tentação é grande. Recebi uma proposta aí, tem uma pessoa que disse que podia me arranjar uma portaria, eu não preciso nem trabalhar, vou ganhar aí uma mixaria de uns 5 contos por mês,
Só vou lá no final do mês assinar o folha ponto lá e... Entendeu? E alguns ainda dizem, foi Deus, ou que Deus abriu a porta. Não, é o funha mesmo. Você vai comprar alguma coisa, faz a compra, pobre do atendente te dá um troco muito acima do valor que você devia receber. Errou no cálculo, que hoje o povo está ruim de matemática. Deu R$8 de conta, você dá R$10, eles têm que ir na maquininha, na calculadora, para saber quanto tem que votar de troco. Ninguém estuda mais tabuada, é assim, vai saber, me deu 10, tira 8, fica quanto? É 2. Aí você sai de lá com a mão cheia de dinheiro e pensa, olha que bênção, Deus me deu bênção esse dia. Eu estava numa pendenga mesmo, gastei e ganhei mais de quê? No final do dia, no acerto, no fechamento daquele caixa, aquela pobre pessoa que te deu o troco errado, vai ter que pagar. Então não atribua isso a Deus. São oportunidades que a gente tem de mostrar a nossa honestidade, o nosso caráter. Alguém chegou a dizer que a melhor definição de caráter é aquilo que a gente faz quando os outros não estão olhando. Quando ninguém te vê, quando você está num ambiente assim sozinho, solitário, desconhecido, as suas reações revelam o seu caráter. Conta-se até que um pastor de uma grande igreja com uma boa palavra, uma pregação impactante, resolveu tirar férias e viajou centenas de quilômetros para um vilarejozinho bem escondido. E lá ele resolveu satisfazer um desejo que ele tinha de tomar uma pinguinha. Ele já, o povo toma tanto isso, eu acho que isso é legal, vou melar o bigode. Aí foi lá na bodega, disse, me dá aí uma dose daquela. Ele chamou, fez careta, aí disse, quanto é? Ele disse, pastor, aqui não paga nada. Como é? Não, pastor, aqui não paga. Quem te disse que eu sou pastor? Não, minha mãe congrega com o senhor lá. E quando eu vou visitar a mamãe, eu vou na igreja assistir o culto. O senhor prega para valer, mas bebe para encardir, hein? Então, caráter é aquilo que a gente faz num ambiente desconhecido. Se eu estou entre crentes, eu tenho um comportamento. Se eu estou no meio dos descrentes, meu comportamento automaticamente é alterado, porque eu sou um produto do meio, ainda tem justificativas. Mas crente é crente aqui, é crente na escola, é crente lá na universidade, é crente lá no trabalho, é crente lá no mercado, é crente aonde for. Se for para dentro da cadeia, ele continua sendo crente, louvando a Deus e buscando, que nem Paulo e Silas o fez. Aí Pedro está falando sobre indivíduos que tiveram acesso a esse conhecimento libertador de Cristo, se tornaram mestres, ensinadores e foram arrebatados da graça para viverem na formalidade. Uma coisa que me preocupa nesses últimos dias é que há uma proliferação denominacional. São igrejas sendo abertas todos os dias, de pessoas que já tiveram acesso ao conhecimento em alguma denominação de origem, mas não se enquadram mais ao perfil e às exigências dessa denominação e abrem as suas próprias denominações. Eles fogem do que a Bíblia chama de princípio de autoridade. Antigamente as regras eram impostas pela instituição. Hoje sou eu que imponho as minhas regras à instituição. Desde a época de Jesus, ele já difundia essa verdade. Um mestre, um doutor da lei chegou para Jesus e disse, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram dessa história? Jesus começa a fazer umas perguntas e ele vai respondendo assim com maestria, pois era um homem culto. No final Jesus disse, muito bem, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem, doa para os pobres
abre mão do seu eu, dos seus direitos, abre mão do seu conforto. Siga-me. Pouco antes ele havia dito: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, têm tocas para se abrigar, mas eu não tenho nem sequer onde reclinar a cabeça. Você quer ter esse princípio de vida para você? Abre mão de tudo, tome a sua cruz e me siga. O rapaz disse: não dá para mim. Vai tranquilo que eu fico com o que tenho. Estamos vivendo esse momento. Estamos vivendo essa época. Estamos vivendo essa realidade. Que nós queremos que as coisas se ajustem às nossas vontades, aos nossos desejos. Perdoe-me ser tão agressivo na pergunta que irei fazer. Mas quando você vai trabalhar em uma empresa, você é obrigado a seguir as normas da empresa, sim ou não? Quando você vai estudar em uma escola, você é obrigado a seguir as normas da escola, sim ou não? Quando vai fazer um curso de nível superior, numa faculdade, numa universidade da vida por aí, elas têm regras, são obrigadas a serem seguidas, sim ou não? Quem é médico aqui, exerce a medicina, sabe que tem regras e juramento para a medicina. São obrigados a se subjugarem a ele, sim ou não? Jogador de futebol não é diferente. E por que só nós, como crentes, achamos ser dono da verdade, da liberdade total e podemos fazer o que quiser na vida? E alguns ainda se utilizam da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai, meu irmão, afunda o pé. Lembrei-me agora da história do rapaz que queria ser agraciado com a sabedoria, a sapiência de andar de bicicleta, que ele não conseguia andar de bicicleta. E era tudo que ele queria, era andar de bicicleta. E ele foi para tudo quanto é tipo de vigília, campanha de oração, um círculo de oração. Quando tinha alguém profetizando, ele se colocava embaixo da mão do profeta, para ver se o profeta ministrava a habilidade de andar de bicicleta. Mas infelizmente nenhum profetizou. Um dia de tanto anseio, de tanto desejo, de tanto almejo, ele mesmo profetizou para si: servo meu, sou eu que falo contigo mesmo. Ele profetizando para ele: vai e compra a bicicleta que eu te ensinarei a andar nesse negócio. Ele foi e comprou a bicicleta, fez uma oração bonita, agarrou aquele trem, soltou ladeira abaixo e desceu parecendo um doido. Lá no final da ladeira ele viu que tinha um muro grande, ele foi cheio do Espírito Santo de novo e disse que começou a profetizar para ele: meu servo, está vendo aquele muro ali? Estou vendo, senhor. É lá que tu vai se arrebentar todinho. Não conseguiu parar aquele trem, meteu a cara, foi pneu para um lado, lasca de couro para o outro, todo espatifado, levantou, bateu a poeira e disse: ah, profetinha ruim dos diabos. Aí profetizar ruim assim lá no meio dos infernos. Ele mesmo havia profetizado para ele. Na condição de crentes, conhecedores da verdade, do Evangelho, a gente vai se tornando um pouco audacioso, ousado. E a Bíblia diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. E se acha alguém assim de conhecimento elevadíssimo, e os outros já passam a ser inferiorizados. Já fui aqui nessa igreja cobrado de um certo irmão que disse: não sei por que vocês não reconhecem o meu ministério, não reconhecem o meu chamado, porque eu prego melhor do que todo mundo que tem aqui, inclusive melhor do que você. Eu conheço mais do que você, pastor, e você não me reconhece. Eu digo: tá bom, meu irmão. A Bíblia diz: muitos serão chamados e poucos. Não adianta eu querer uma coisa. Eu repeti: não adianta simplesmente eu almejar uma coisa. A Bíblia diz: quem almeja, excelente obra almeja. Mas tem uns que foram chamados para ser diáconos, e morrerão diáconos, pregadores, crentes,
Homens de Deus, homens santos, santos, homens que ora com fé e Jesus cura, homens que prega, Jesus salva, homens que ora e o céu se derrama, mas vai morrer diácono. Não é por isso que ele é obrigado a se consagrar a presbítero. Tem outros que vai chegar ao presbitério e vai continuar presbítero até morrer, não vai virar pastor nunca, porque ele foi chamado para ser presbítero. Isso daqui não é por tempo de serviço prestado. Não é porque eu tenho 10 anos, que agora eu fui consagrado há 10 anos atrás a diácono, já tem 10 anos e eu tenho que ser consagrado a presbítero. Aí tem outro que tem 2 anos que está na igreja e já é evangelista. Aí o outro diz, eu tenho 50 anos aqui. Meu irmão, a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram escolhidos, chamados como Arão. Então se contente com aquilo que Deus te deu. A proliferação de liderança em busca de reconhecimento pessoal é que está gerando os mesmos problemas que geraram na igreja que Pedro estava escrevendo esta carta. Cuidado! Lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz que como houve falsos profetas entre o povo, haverá entre vós falsos mestres que com palavras lisonjeiras irão enganar alguns. Olha, me perdoem mais uma vez, eu estou sendo extremamente honesto e sincero com vocês. Eu duvido alguém sair de uma igreja para sair falando bem dela. E o que me deixa mais chateado é que querem uma carta de transferência dizendo, estava em pleno gozo de comunhão, estava tudo muito bem e está indo embora. Se estava tudo muito bem, por que está indo embora? Se estava tão bem assim, por que precisa sair? E quando sai, a justificativa sempre é a mesma. Não, lá não me cabia mais. Lá tem uns negócios que eu não gosto, lá tem um negócio que eu não me acerto, lá tem um negócio que não... Mas aqui não, aqui é diferente. Vem para cá porque o negócio... Está se ouvindo muita musiquinha hoje, né? Vem. Hoje tem muita musiquinha por aí. Vem se dar mal você também. E vai. E termina assumindo um papel de liderança, mas a Bíblia chega a dizer, o próprio Cristo, são cegos guiando cegos. E ambos cairão no abismo. Aí Pedro parece ser extremamente grosseiro quando ele diz, no versículo de número 20, que depois de terem escapado das contaminações, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixaram-se enredar, se enrolar, se embaraçar novamente. É ser colocado dentro de uma rede. Quem já pescou ou viu alguém pescar de rede aqui? Levante a mão, por favor. Chama uma técnica de pesca de arrastão. Coloca a rede lá e vem puxando, vem enrolando aquilo. Não tem como o peixe escapar. Por mais que ele se debata, ele vai parar no bojo, ele sai. Tem pessoas que conheceram a verdade, aceitaram a fé, andaram nos caminhos da fé, trilharam os caminhos santos, mas foram enredados que as propostas são belas, as propostas são atraentes. Você acha que Satanás vem para você com chifre, capa e com um tridente na mão para dizer, eu vou te arrebentar? Não, meu irmão, ele não vem assim não. Paulo disse aos crentes da igreja de Corinto que ele tem o poder de transformar-se em anjo de luz. E tem gente achando que está vendo Deus através de uma aparição de anjo por aí, que se adora mais anjo do que se adora Jesus hoje. Se a gente prega Jesus está aqui, e é um princípio bíblico, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Quem acredita que Jesus está nessa reunião? Quem acredita que Jesus está nesta reunião? Levante a mão e glorifique a Deus. Pronto. Mas falar que Jesus está aí, ninguém acredita. Agora, se eu estou vendo um anjo acolá, o povo fica doido.
Que a febre do momento é ter tanta intimidade com o céu a ponto de ver anjo. Se não vê anjo, não é crente. Desde quando o anjo é superior ao teu Senhor, ao teu Salvador? No arrebatamento de João, ele vê um anjo, se joga aos pés do anjo, o anjo diz: não faz isso, João. Eu não sou digno de adoração. Eu sou o teu servo e servo dos teus irmãos. Adore somente a Deus. Aí o que tem de pessoas recebendo visão de anjos, mandando abrir outra igreja, mandando trilhar outro caminho, mandando largar a esposa e casar com outra mulher. Esse anjo tem rabo e chifre, tá? Anjo não é para isso e nem tem essa finalidade. Mas Pedro diz que essas pessoas tiveram conhecimento, tiveram acesso, foram libertas pelo poder do conhecimento, mas infelizmente se deixaram levar. E quando se desviaram da fé, tornaram-se pior do que era antes. A Bíblia chega a dizer que alguém ferido, um irmão ferido, é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade cercada com portões grandes e ferrolhos de bronze. Cada vez que você é convencido a sair de um lugar, recebendo informações negativas de onde você saiu, para se beneficiar aqui, você gera um bloqueio aqui. Você sai de lá, gera um bloqueio da outra que você saiu. Você só vai gerando bloqueios. É a mesma coisa de alguém que teve uma experiência amarga com um relacionamento. Casou uma vez, se deu mal. Quando entra no outro relacionamento, você já entra com uma certa bagagem negativa. Não deu certo aquele relacionamento, você entra no terceiro, a bagagem já é maior. Daqui a pouco você está com uma carga, um fardo que você não consegue carregar. E de vez em quando você ouve alguém dizer: eu era feliz e não sabia. Mas essa noite eu quero profetizar que aquele que tira o jugo, aquele que despedaça as cargas, aquele que quebra as algemas, o Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, está dizendo: se você se entregar nas minhas mãos, eu mudo o seu fardo, eu mudo o seu jugo e te dou a certeza da vida eterna. O tempo está indo embora. Aí Pedro diz no versículo de número 21: pois melhor fora nunca ter conhecido o caminho da justiça, de que após conhecê-lo, voltasse para trás, apartando-se do santo mandamento. Era melhor a pessoa ser virgem de conhecimento, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É melhor você nunca ter experimentado, de que havendo experimentado uma vez, se distanciar de forma voluntária. Sabe qual é a técnica que os traficantes usam para fazer os seus escravos? A primeira dose de droga eles não cobram. A primeira experiência eles não vão te cobrar. Porque, tendo acesso à primeira porção, você vai ter a obrigação de buscar a segunda. Aí dessa para frente é que o bicho pega. E quando tenta deixar, a abstinência. E você se torna um escravo. Voltando ao tema da semana anterior. E ao que disse Pedro hoje. Conheceu e tornou-se escravo novamente. É comum você ver alguém: aceitei Jesus, estou numa vida maravilhosa, mas quando tem uma oportunidade de ter acesso à maldita droga, o que eles chamam de recaída, ele diz: pastor, não aguentei. Esposa, não aguentei. Esposo, não aguentei.
Pai, não aguentei. Mãe, não aguentei. É melhor nunca ter experimentado. É melhor nunca ter conhecido. De que uma vez conhecendo, abandonar o santo caminho e voltar para a prática do pecado. Sabe por quê? Deus não tem o culpado por inocente. O salmista disse: Deus não tem o culpado por inocente. E o pior é que a gente não tem como escapar. Se não me engano, Lucas 12, por favor, projeta para mim. Lucas 12, 47 e 48. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá, todos juntos? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Versículo 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Todos juntos, vamos lá, a parte final. E há qualquer que muito for dado, não há como se excluir da responsabilidade. Agora, uma verdade tem que ser dita. Se você teve acesso ao conhecimento, você não pode usar como desculpa a ignorância. E você terá uma cobrança maior do que aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento. O servo que sabe a vontade do seu senhor, não se aprontou, não fez a vontade dele, será castigado com muito açoite. Muito. Porque a quem muito dá, muito se cobra. Quem muito tem, muito se exige. Quem muito conhece, muito se cobra. Não tem como se desculpar. Bota uma travazinha na sua boca, pelo amor de Deus, dá um conselho de amigo. Bota um zíper na tua boca. Pense, não conte até 10, conte até 100, antes de abrir a boca para falar mal do lugar que você esteve, da graça que você recebeu, da oportunidade que você teve, da misericórdia que te abraçou, porque Deus vai fazer uma cobrança severa. No afã de uma chance de crescimento, fala o que não deve. E a Bíblia diz que no poder da língua está a vida e está a morte. E Deus vai julgar cada um segundo as suas palavras. Eu agradeço a Deus, porque a misericórdia do Senhor são infinitas. E a Bíblia diz que elas são as causas de não sermos consumidos. Há um princípio aqui extremamente terribilíssimo, que se eu faço sem o conhecimento, eu ainda sou digno de misericórdia. Mas se eu conheço e deliberadamente o faço, eu estou assumindo o risco. Quantos já se envolveram em acidente de carro? Por favor, dê um sinal com a mão. Quando um bêbado atropela alguém, ele é julgado como alguém que assumiu o risco de provocar o acidente. Porque ele bebeu e pegou o carro. Se você envolve-se num acidente sem estar embriagado, é uma fatalidade. Que ninguém vai querer provocar um acidente porque
Eu gosto de bater. Aquela brincadeira de carrinho quando era criança, né? O tal do bate-bate. Mas quando o indivíduo enche a cara e pega o volante, ele está assumindo o risco, usando o veículo como uma arma. O julgamento é bem mais severo. Ter conhecimento e abrir mão desse conhecimento, virar as costas para a fé, é o que a Bíblia chama de apostasia, apostases da língua original. É deliberadamente você sujar o prato que você comeu. É você ter sido, como disse Pedro, lavado e voltar ao espojeiro de lama. É você ter sido alimentado bem, vomitou no prato que comeu e volta a comer o vômito. As analogias feitas por Pedro é até nojenta e terrivelmente pesada. Mas eu quero dar a notícia do céu essa noite. Vou fechar essa fala de hoje, concluindo esse capítulo, com a notícia do céu. Quem tem Bíblia, abra, por gentileza. Tem até uma outra referência aqui em Hebreus 10, que eu não vou nem ler, que essa daqui é de assustar. Essa é cruel. Projeta, por favor, capítulo 8 de Romanos. A gente conclui com essa notícia linda. Romanos, capítulo 8. Fique em pé, por favor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. O 4, direto para o 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da morte, da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não pode estar sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou ler de novo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode ler alto comigo? Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3 e agora? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode fazer um favor para esse crente que veio ao culto hoje? Diga: você não está na carne. Mas diga com a autoridade do céu: você não está na carne. Deus te chamou para viver no Espírito da graça. Diga com voz profética: Deus te chamou para viver no Espírito de graça. E é essa graça que nos salvou, é essa graça que nos abraçou, é essa graça que nos trouxe conhecimento, é essa graça que nos dá paz. Por mais que Satanás tente tirar da presença de Deus, colocar coisa ruim na tua cabeça, você só vai dizer para ele, está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus servirá e só a Ele adorará. Eu estou na graça, nada irá me tirar da graça que há em Cristo Jesus.
Jesus tem renovo espiritual para dar a crentes aqui essa noite. O Espírito Santo está trabalhando corações aqui nesse momento. Eu sei que a tua cabeça ferveu, a tua alma ficou angustiada com as informações que você ouviu hoje, mas o Espírito de perdão e de graça da parte de Deus está se manifestando aqui essa noite. Você não é mais presa de Satanás, você está lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue. Quem sente o poder do sangue de Jesus? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você sabe, cante. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Querido Deus, ministre sobre a vida dos teus filhos graça, perdão, amor, misericórdia, consciência tranquila, limpa, sadia para te adorar. Que os ventos e doutrinas que sopram continuamente não venham nos tirar da tua presença. Que todo sentimento de culpa caia por terra agora, e que a paz do teu Espírito possa inundar corações aqui essa noite. Devolve a paz interior, conhecimento pleno da tua palavra, porque o salmista disse que guardou a palavra no coração para não pecar contra ti. Não queremos pecar contra ti, não queremos pecar contra a tua presença, não queremos perder a presença do teu Espírito. Oramos que nem Davi nesta noite, Pai, no Salmo 51, não me lance fora da tua presença, não retire-me o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que essa alegria de salvação possa encher corações aqui essa noite. Se tem crentes com consciência tranquila, se tem pessoas lavadas no sangue, abra a boca e adore a Deus.